Bom dia, são 9h57, daqui a pouco a gente está saindo para o Rio Innovation Week. Vai eu e a Dani, que é a dona da Valente Design. Vou tentar fazer um vlog desses dias, dessa semana de Rio Innovation. Não sei como é que vai ficar, não tô acostumada a fazer vlog para o YouTube, mas quero tentar começar de um jeito mais orgânico, mais o que eu tô pensando no momento e menos ensaiado, sabe? Então acho que é uma boa maneira de começar com essa conferência. Uma coisa que eu esqueci de falar é que no primeiro dia de evento, na terça-feira, quando o evento abriu, tava uma fila absurda. A gente tentou chegar, a gente tentou ir no evento, mas a gente tinha uma captação de conteúdo num cliente à tarde, né? E aí a gente foi cedo, chegou lá umas 10 e pouca, abriu às 10 horas. A gente chegou lá umas 10 e pouca, e aí ficamos na fila para pegar o crachá, o passaporte. Ficamos 2 horas na fila. 2 horas. E aí, quando a gente conseguiu, não dava mais tempo e a gente foi embora. A gente tinha que almoçar para poder ir para captação de conteúdo. Então, assim, impossível. Alguém fez alguma besteira, deram ingresso a mais, não sei. Deu alguma merda que simplesmente não estava funcionando. E a gente não conseguiu aproveitar nada porque a gente nem entrou no evento na terça-feira. Eu nem cheguei a empreendimentos, tem aí 54 startups no portfólio, muita coisa. E a gente hoje vai falar Considerações, então, do primeiro dia que de fato a gente usou, né? Participou. Quer falar, meu filho? Achei legal, tem alguns temas bem legais. O tema, de um modo geral, inovação, né, tecnologia, aproveitamos 2 palestras de manhã, a gente foi almoçar num cliente e voltamos não a tempo do que a gente realmente queria ver e pegamos uma parte de uma outra palestra lá. Senti falta de temas de marketing de um modo geral, que era o que a gente mais estava buscando. Então, as palestras de manhã tinham mais coisas sobre esse tema, à tarde não. E a gente andou, viu as ativações, viu algumas stands, bem rapidamente, a gente só passou. E eu acho que podia ser mais, entendeu? Mas 2 palestras de manhã que a gente assistiu justamente falavam sobre esse ecossistema, essa integração entre a internet e o físico. E como as marcas têm que fazer esse ecossistema ser conectado, tem que fazer sentido para o cliente. Você vê o caso da loja americana, e uma das palestras era com a diretora de marketing do Banco do Brasil. Você vê como é diferente quando você tem um atendimento na internet, quando você tem um atendimento no site, e quando você tem um atendimento físico numa agência ou numa loja. Então, essa diferença, esse gap é que não pode acontecer, porque a gente está falando da mesma marca, a gente está falando de uma empresa. Então, todos os pontos de contato precisam ser próximos, eles não podem ser diferentes. Eu não posso ter experiências diferentes em cada ponto de contato com a empresa, e eles falam, inclusive, internamente, com os colaboradores, com os funcionários, o quanto é importante os funcionários estarem integrados também nessa cultura, nesse ecossistema de marca. Porque a gente já vê vários casos em que a marca se posiciona de uma forma e colaboradores, funcionários, quando saem da empresa, você ouve falar atrocidades. Então, é importante isso. Inclusive, esse ecossistema serve para o próprio Rio Innovation, porque é um evento de inovação e, mesmo assim, o primeiro dia estava caótico.
A inovação não aconteceu na checagem de ingressos do início. Bom, mas eu acho que é isso. Amanhã tem mais. Amanhã a gente não vai de manhã porque eu tenho terapia e a Dani tem coisa para resolver. Saímos daqui às 11 e pouca para assistir as palestras da tarde. O aplicativo também está dando muito problema. Muito problema. Muito problema. Ele fecha sozinho. Eu não consigo saber quais são as palestras que estão acontecendo. Não tem trilhas definidas, então eu tenho muita dificuldade de ver só as palestras de marketing. Eu tenho que ficar procurando entre 200 palestras para conseguir achar o que eu quero. O que está bem diferente do ano passado, porque o ano passado o aplicativo estava melhor. A gente entrou no primeiro dia tranquilamente, não tinha problema. Acho que esse ano estava mais cheio, sim. Pelo menos na parte da tarde estava bem mais cheio. De manhã estava mais tranquilo para andar. Acho que tem algumas novidades em questão de marcas de ativação. Tem um navio da Marinha, das Forças Armadas Marinha, falando sobre a vida marinha. Mas estava uma fila enorme, a gente não conseguiu entrar, mas parece ser bem legal. Toda essa parte de sustentabilidade parece ser bem legal, mas eu acho que podiam ter mais interações com o público nessa questão das ativações das marcas. Acho que eu vejo muito mais do mesmo, sabe? O Red Bull, você tinha que jogar um joguinho para ganhar um Red Bull. O Banco do Brasil, você tinha que jogar um joguinho para ganhar um brinde. E é tudo muito mais do mesmo, sabe? Não tem novidade. Acho que precisava de uma renovação disso. Ah, Amanda, você tem sugestão? Por enquanto não. Mas talvez se eu fosse uma marca que fosse estrear lá dentro, eu teria pensado melhor em alguma coisa. Vejo vocês amanhã. Segundo dia de Renovation Week. Tô indo encontrar com a Dani. Tem 3 ou 4 palestras. Mas assim, o aplicativo é muito ruim. Não tô conseguindo ver exatamente quais são as palestras. E espero que esteja menos cheio hoje. Porque ontem à tarde estava muito cheio. Beijo! Não aconteceu na escola. Aí, vai ser escada. Já fica de boca pra portinha. Era dar os disparos, mas aí que o Paulinho fugiu. Dado para gerar conexão com esse jovem e prender a atenção, tá? Hoje vamos para o terceiro dia de Renovation Week e o último. Vou encontrar com uma amiga minha lá, talvez o meu irmão apareça, talvez o Luciano apareça e vamos ver o que acontece. Ontem eu esqueci de fazer um resumo do dia, falar como é que foi, mas aí hoje à noite ou amanhã eu faço um compilado de todos os dias. Marco Time. Eu acho que eu falei demais, entendeu? Gasta, e faz, e posta foto, me manda. É isso. Padrão pra mim é só uma prisão. Eu ia esquecer de novo de falar sobre o Renovation, mas mesmo que já esteja tarde e eu já esteja cansada, eu vou tentar fazer um compilado para eu não esquecer algumas coisas. Por exemplo, hoje eu fui com uma amiga minha, Mayara, e aí a gente estava falando sobre como as palestras de marketing, ela é da área de TI, né? Não tem nada a ver com a minha. E hoje foi o único dia que ela foi. Então essa informação pode estar furada, mas na área de marketing eu vejo que tem muito mais pessoas famosas, né? Pela profissão em si, marketing de influência, enfim. Criadores de conteúdo, isso são figuras muito mais públicas, muito mais conhecidas, né?
E aí as palestras ficam lotadas, lotadas, mas é num grau assim de você não conseguir entrar. E muitas dessas palestras são palcos curtos, um do lado do outro. Pela estrutura, eles colocam fone de ouvido, né? Então o microfone do palestrante sai direto no fone de ouvido do público. E você consegue no fone de ouvido do aplicativo também, é bem legal. Mas, então não tem uma grande massa que consiga assistir isso sentado ali. Ou em pé, se você ficar em pé, você tem que ter o seu próprio fone de ouvido. E eu esqueci de levar o meu. Esqueci não, na verdade eu não quis levar, porque eu não tenho um pequeno de Bluetooth, né? Eu só tenho aqueles headsets, ia fazer peso e eu não tava afim. Então eu deixei de assistir muita coisa porque eu simplesmente não queria pegar, não tava afim dessa multidão, sabe? Principalmente hoje, no último dia, eu falei, ai, gente, eu tô muito cansada, chega, não dá pra mim, não. Então eu acho que o marketing tem esse grande problema de ficarem muito cheias por conta dessas pessoas famosas. Inclusive a gente foi, essa amiga minha, a gente foi juntas pro Web Summit em maio? Acho que foi maio. Ela achou que hoje no Innovation as palestras eram mais curtas, né? As palestras que ela assistiu da área dela eram mais curtas que no Web Summit. E na minha área eu já achei o contrário. No Web Summit eram palestras de 20 e 30 minutos no máximo, estourando. E uma coisa que eu achei melhor no Web Summit é que era um palco específico para a área de marketing. E ponto. Você sentava ali de manhã e se você quisesse, podia assistir todas as palestras, só ia sair à noite. Então você não perdia o seu lugar e era muito rápido, muito dinâmico. Então eram palestras de 20 e 30 minutos. No Rio Innovation eu já achei isso muito mais espalhado. Era uma concentração maior em um armazém só. Para quem não conhece o Rio Innovation, eram 4 armazéns, eu acho. Não, 5 armazéns. Acho que era. 1, 3, 4, 5 e o Cobra. Isso mesmo. Eram 5 armazéns. Um charminho para vocês. Eram 5 armazéns, mas as palestras de marketing e empreendedorismo realmente estavam mais concentradas, a sua grande maioria, no Armazém Cobra. Mas ainda assim, eram vários palcos diferentes. Então, se você quisesse ver todas, acompanhar essas pessoas, você tinha que ficar trocando de palco. E aí você perde o seu lugar. Ontem, a gente deu sorte que a gente assistiu a uma palestra no palco. E aí, quando estava terminando essa palestra, que foi de boa, a gente estava sentada. E quando estava terminando essa palestra, eu fiquei, vou ver o que tem nesse palco aqui mesmo, porque eu não tinha mais nada determinado para depois. E aí, quando eu fui ver, era uma palestra da GK, muito interessante, por sinal, com outros convidados, mas a GK é uma figura muito grande, muito famosa. Então, começou a encher num grau, e a gente deu sorte porque a gente já estava sentado assistindo a palestra anterior. Então, fica aí esse ponto. As palestras que eu escolhi assistir, independente de estar cheio, de estar vazio, de conseguir lugar ou não, no primeiro dia que a gente conseguiu entrar na quarta-feira, tiveram 2 palestras que a gente assistiu em pé e por mim tudo bem, mas todas elas foram muito bem aproveitadas, assim. Eu saí com um caderninho. Deixa eu pegar meu caderninho. Em questão de anotação, eu sou analógica. E aí eu saí com o meu caderninho, assim, bem recheado, sabe? No total de todos os dias foram... Calma que eu vou achar. 8 palestras. E eu saí bem recheada, assim, de informações que, se vocês quiserem ver, vão sair mais na Google, ou já saíram, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. Mas é um caderno pequeno, né? Tudo bem, mas tiveram bastantes anotações. Eu acho que valeu muito a pena todas que eu assisti. O Rio Innovation, eu acho que ele é um evento de tendências, né? De futuro.
Então ele fala muito do que vai acontecer, do que está atualmente, mas assim, principalmente de tendências para o futuro. A última palestra que a gente assistiu hoje, por exemplo, foi de panorama de inovação do MIT. Então assim, e segundo eles era um painel exclusivo, você não vai encontrar essas informações em outro lugar. Então são coisas que valem a pena, sabe? O que mais? Deixa eu ver se tem alguma coisa que faz sentido compartilhar. No primeiro dia eu compartilhei, né? Era a questão do ecossistema, das integrações, das conexões, do marketing, todos os pontos de contato. Eu anotei direito, tá? Eu juro que eu anotei direito. Isso aqui tá bagunçado, depois eu vou estruturar para virarem roteiros e conteúdos decentes que façam sentido. Uma coisa que hoje especificamente eu ouvi muito foi sobre diversidade e inclusão. Tanto na primeira palestra com a Ana Fontes, que é a fundadora do Rede Mulher Empreendedora, que eu sou muito fã, eu acho o trabalho dela maravilhoso. Passando pela Natália Beauty, que foi uma palestra sobre empreendedorismo, uma aula de empreendedorismo, e ela falou muito sobre a vida dela, que eu não conhecia, achei um máximo, assim. E também a última do Panorama de Inovação, falaram muito sobre inclusão e como ações para isso acontecer. Inclusive, porque a GK se perdeu, porque não sei o que, ela é imatura, ela sabe exatamente o que ela está fazendo. Eu acho que principalmente depois da crise de marca que ela teve, de imagem, né, que ela teve, eu acho que ela sabe exatamente o que ela está fazendo. Por tudo que ela falou na palestra, enfim. A palestra da Ana Fontes teve dados maravilhosos. Dados. Ela falou todas as pesquisas e números sobre mulheres, a diferença entre mulheres e homens, principalmente, mas acho que diretora executiva do BNDES, Helena alguma coisa, falou sobre... Ela é alguma coisa do BNDES, depois eu vou procurar. Helena não sei o que. Falou sobre outros tipos de inclusão do BNDES, que é a inclusão tanto de LGBTQIA+, de racialidade, de regionalidade, muito, muito bom. A Ana falou uma coisa que é a vergonha educativa. Achei esse termo maravilhoso, que é quando uma empresa tem um problema desse de crise de marca, principalmente, porque quando a empresa diz que é muito diversa, muito inclusiva, mas na prática isso não acontece. E hoje em dia, ela falou que hoje em dia, com as redes sociais, isso é escancarado muito fácil. E aí, que foi o que a gente falou também lá no primeiro dia, né? Que os colaboradores têm que estar integrados ali com a cultura da empresa. E a vergonha educativa vem disso, quando é escancarado nas redes sociais, que as pessoas percebem essa discrepância entre o discurso e a prática, e aí a empresa se retrata. Ela deu um exemplo de uma empresa que se retratou de uma forma boa, porque não, vocês estão certos e a gente vai corrigir, a gente vai consertar e volta aqui para vocês com os consertos, sabe? Então acho que adorei esse termo de vergonha educativa. Não sei se eu falei tudo, meu cérebro tá cansado. Mas foi isso. Era para ser um vídeo orgânico, sem roteiro, sem muito pensamento, só ao vivo. E acho que funcionou. Foi um teste e vamos ver como é que vão ser os próximos vídeos.